O meu foco é sempre ajudar o empreendedor a ter melhores resultados no negócio dele, a ponto dele conseguir se tornar o dono da empresa e não mais a pessoa que faz tudo na empresa. E para isso ele precisa de ajustar alguns processos, e o principal deles é o processo de vendas, sem sombra de dúvidas. Em 2007, eu fiz esse evento no Hotel Oscar Inn, onde a gente começou a falar sobre vendas, sobre a ideia do funil de vendas. De lá para cá, foram centenas de treinamentos como esse. E o que é venda nesse novo mercado, né? Entrando já um pouco aqui para o nosso conteúdo. Venda nada mais é do que a gente descer o funil na busca pelo sim do cliente, através da quebra de objeções e gerando cada vez mais um valor percebido do nosso produto, do nosso serviço. Então, lembre disso, isso aqui é a base de todo o trabalho que a gente vai fazer nesse processo de desenvolvimento de um comercial que busca cada dia mais resultado. Resultado para o comercial é lucro, tá? Resultado comercial não é só venda. Resultado para o comercial é lucro. Marca isso aí no seu caderno. Vender não é o resultado que o comercial procura. Vender faz parte de um processo que tem como principal fator o lucro. O lucro é sim o resultado principal do comercial. Mas por que você está falando isso, Edinaldo? Eu explico. Porque tem muitas empresas vendendo sem lucro. E isso mostra claramente que falta uma estratégia para atingir o resultado verdadeiro. Esses tempos eu estava trabalhando com uma escola e essa escola estava com um problema que ele queria crescer. E ele falava para mim, eu preciso crescer, mas eu já tenho 800 alunos, 900 alunos na época. E ele tinha uma capacidade instalada para 900 alunos. Então, como uma escola cresce sem poder colocar novos alunos? E aí a gente começou a falar o seguinte, cresce trabalhando ao invés da quantidade de vendas de novos alunos, a quantidade de lucro que os alunos que já estão na escola podem dar para a escola. Então, isso muda um pouco a forma de pensar e muda toda a inteligência estratégica da empresa. Por quê? Porque daí vem a necessidade de criar novos produtos, de vender mais para o cliente que já está ali na empresa, e por aí vai. Bom, nós vamos falar de alguns casos como esse, tá? E depois eu quero entrar aqui numa maneira até mais prática. Muitas pessoas estão se inscrevendo no treinamento Venda Mais, que é um treinamento que depois, no final, se der tempo, eu posso falar um pouquinho dele. E algumas pessoas me mandaram mensagem dizendo, Edinaldo, eu estou com dúvidas. Você pode me explicar um pouco melhor como que você pode me ajudar? E aí eu resolvi fazer esse encontro aqui hoje para exatamente tirar todas as dúvidas que vocês possam ter, mas com entrega. Eu não estou aqui para vender um curso, eu estou aqui para entregar um pouco desta estratégia, desse método. Isso já vai servir para você ir na prática e, obviamente, se você achar que faz sentido e depois quiser conhecer mais detalhadamente o Venda Mais, aí você vai poder fazer. Eu vou colocar aqui o meu vídeo para que a gente possa se ver e vou compartilhar também aqui a tela do meu tablet para que a gente possa entrar um pouquinho no meu modelo de apresentação, no meu modelo de trabalho aqui, tá bom? Vocês estão me vendo aí? Tá tudo certinho com a imagem? Ah, então tá bom. Show de bola. Vamos lá, pessoal. Ó, eu estou aqui entrando no Zoom e vou compartilhar. Eu tenho que sair do compartilhamento aqui. Showzinho. Bem-vinda aí, a Lili e todos vocês que estão comigo. Pessoal, vocês estão vendo a tela do meu tablet aí? Tá bem claro para vocês, né? Vem comigo, então, nessa explicação. Tem uma série de pessoas aqui que já estão inscritas no treinamento, o Ricardo, por exemplo. Eu acho que a gente tem muito conteúdo sobre vendas, porém, nós precisamos de seguir o Simplifica que as pessoas aplicam. Então, hoje eu vou mostrar para vocês o seguinte. A primeira coisa que é importante a gente entender é que vendas é um ciclo formado por três áreas da sua empresa. Três áreas da sua empresa. O marketing é uma área de negócio, tá? O comercial e a entrega.
Então, no Venda Mais, a gente trabalha esses pilares para entender o papel do marketing, o papel do comercial e o papel da entrega. Obviamente que às vezes você fala assim, de nada, mas entrega faz parte da produção e não do comercial. Aí que está a grande sacada. Cada uma dessas áreas tem um papel fundamental na constância do crescimento das vendas. E dentro da metodologia, a gente trabalha com os três interligados. A entrega é onde gera satisfação. Quanto maior a satisfação do cliente na primeira compra, maior a probabilidade dele comprar a mais. E uma empresa precisa pensar muito nessa ideia de vender a mais para o mesmo cliente. Pensem nisso. Então, esse é um dos conceitos aí. E aí tem uma frase que eu quero deixar aqui para vocês, é a seguinte, ó. Quem tira o olho da empresa inteira cega. Forte isso, né? Quem tira os olhos das vendas deixa a empresa inteira cega. Vamos seguindo, gente. Então, aqui, ó. Primeira coisa, fica aqui para vocês. Primeiro conceito de hoje. Quando você pensa em venda, você precisa trabalhar uma pirâmide: marketing, comercial e entrega. Antes de falar do papel do comercial, eu quero lembrar para vocês qual é o papel do marketing. Por que o papel do marketing? Porque lá no comercial nós vamos ficar um tempo. Então, vem comigo nessa explicação. O papel do marketing, primeiro, se você não está fazendo isso na sua empresa, você está com dificuldade de venda. No marketing, você escolhe o cliente que você vai vender para ele. Tem que escolher o cliente que você vai vender para ele. Segundo, não dá para vender para todo mundo. Nós estamos falando de uma metodologia offline, então nós vamos usar o melhor do online, que é a escala, e o melhor do offline, que é o atendimento. Mas você precisa escolher o cliente, porque você vai precisar de definir verba, você vai definir formas de comunicação. Então, escolher o cliente é o primeiro passo do marketing. Depois que ele escolhe o cliente, ele vai atrair o cliente. E aí a gente vai dar alguns exemplos aqui, alguns exemplos, tá? Mas, por exemplo, recentemente eu trabalhei com uma floricultura. E a floricultura, nós desenvolvemos vários funis, várias formas de capturar clientes. E numa das estratégias, a gente definiu que nós íamos fazer uma campanha para homens, uma floricultura fazendo uma campanha para homens. Então, ela escolheu o cliente. Qual era o cliente? Homens. Homens. Como que nós vamos atrair os homens? Aí a gente escolheu fazer a campanha via redes sociais. Porque você tem duas formas de buscar o cliente e encontrar onde ele está. Você pode fazer uma campanha via Google, que é um sistema de busca por palavra-chave, e você pode fazer um anúncio nas redes sociais. Nesse caso aqui, nós escolhemos redes sociais, tá? Porque vocês vão entender que os homens, talvez, não seriam atraídos, talvez sim, mas a gente preferiu focar no consumo por impulso, que acontece mais facilmente no Instagram, do que numa busca, porque dificilmente ele ia fazer essa busca aqui, ó. A campanha era mais ou menos assim. A campanha pegava os homens, a campanha ela tinha um mote assim, que era um casal de costas um para o outro. E a frase era, recupere o seu relacionamento. E o botão para chamada para ação é, nós podemos te ajudar. Aproveite antes que não seja tarde. Olha para você ver que apelo que era a campanha. Então, escolheu o cliente que eram homens, fez uma proposta na rede social e trabalhou essa campanha por uns dias, aquecendo esse cliente, falando sobre os conflitos, contando a história do poder das flores para recuperar a emoção, para recuperar o olhar, para recuperar aquele relacionamento e tal, e depois
foi feita uma campanha de conversão, aonde, olha que sacada, daquela imagem a pessoa estava navegando, ela clicava no botão e caía no WhatsApp da equipe de vendas da floricultura. Achei muito interessante essa ação, deu um resultado muito imediato, deu um resultado assim de 24 horas, e isso é uma ideia de funil, isso é um papel do marketing. Aquela floricultura escolheu homens, por quê? Porque sabia que aquele homem podia ter uma dor, e aquela dor poderia ser resolvida com flores. E essas flores vendidas por quem estava fazendo ali, escancarando o problema. E às vezes a gente faz isso. Então o marketing tem esse papel, o papel de encontrar o público-alvo, né? Aqui, quando a gente fala de cliente, a gente fala de público-alvo, o papel também de trazer esse cliente através de, muitas vezes, vamos supor, né? Vamos supor que você tem uma loja física. Quando você faz uma ação, lá em 2007, quando eu comecei, as empresas faziam muitos panfletos, catálogo, mandava pelo correio, distribuía nas esquinas. Então, a panfletagem era muito forte. E a ideia era pulveriza e, às vezes, acerta alguém que tem interesse no produto. Com o marketing digital, isso evoluiu muito. Por quê? Porque antes de você entregar o panfleto, você pode falar assim, olha, eu quero fazer uma campanha para esse perfil. Por exemplo, a gente foi fazer uma ação, um cliente meu, era uma loja, uma grande loja, acho que em Belo Horizonte, ele tem Belo Horizonte, tem São Paulo também, de conserto de iPhone. E aí, quando ele foi fazer essa ação, lá na boca do funil, qual foi o filtro? Quando ele entrou para fazer essa ação via rede social, ele colocou um filtro assim, ó, só para clientes que têm iPhone. Então, ali ele já começou a canalizar o público, né? A atrair o público certo, porque era um público que tinha o celular que ele consertava. Então, isso é muito interessante e isso é o poder do marketing digital. Porque se fosse panfleto, provavelmente ele ia entregar muito panfleto para quem tem Android, para quem tem o celular da Edge, né, da Microsoft. Ele ia errar. Agora, como ele foi assertivo na escolha, ele entregou a campanha dele apenas para aquelas pessoas que tinham a ver com o público que consome o produto dele. Não gastou dinheiro à toa, não rasgou o papel ou ficou aquele entulho que antigamente, de vez em quando ainda acontece de alguma loja de móveis e tal, deixar o panfleto na garagem, se chove, vira aquela bagunça, cola no piso e etc. Isso está acabando. O marketing digital traz essa vantagem, você poder escolher quem é o cliente certo, né? Então, dei alguns exemplos de funil, por quê? Porque, basicamente, o processo que a gente faz é, você entende o conceito e depois, com a minha ajuda, você constrói o seu funil. Você sabe como abrir a boca desse seu funil, trazer o cliente para dentro, trabalhar ele para virar ali no final. O funil ele é dividido em 3 partes. Deixa eu explicar aqui, que às vezes eu fico acelerando e você não sabe, teoricamente, como funciona um funil. Então, vamos pensar que um funil é isso aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui é um funil. E o funil ele tem na primeira parte o que a gente chama de topo. Depois a gente tem o meio, a gente tem o fundo. Tecnicamente chamado de fundo do funil. A boca está aqui, junto no topo. Qual que é o processo aqui? Você tem um trabalho de trazer o seu lead, né? Trazer o seu cliente. Opa, ficou grosso. Trazer o seu cliente na boca, aqui, com uma estratégia de descoberta, né? O cliente descobre, ele abre a mente dele com relação ao seu negócio, ao seu produto. Aqui, você vai ganhando ele, você vai alimentando, aquecendo ele, para chegar no final do funil e fazer uma compra. Qualquer negócio faz isso. E existe técnica para você pegar um desconhecido que está aqui e transformar num cliente que está aqui, para qualquer área de negócio. E ajudar pequenos e médios empresários
a descobrir como fazer isso nos seus negócios, a escolher o melhor funil que serve para o seu negócio, a colocar verba e pessoas no lugar certo, é exatamente o meu trabalho nesse processo. Vamos seguir aqui que eu quero falar para vocês de uma coisa que é muito importante entender. Talvez você já entendeu tudo isso, mas tem uma pirâmide também muito importante aqui, ó, que é a pirâmide do cliente. A pirâmide do cliente, ela já fez muita diferença na maior parte dos clientes que eu entro para fazer tanto mentoria quanto treinamentos. A gente começa por aqui, ó. A gente começa falando exatamente de qual cliente você está nesse momento atendendo, de qual cliente que você está nesse momento trabalhando para trazer ele para o seu produto e serviço. Existe um negócio chamado níveis de consciência. Níveis de consciência do cliente. Se você está fazendo campanha, eu sempre digo assim, sabe? Às vezes vocês chegam e falam de nada, eu estou com um gestor de tráfego e ele está fazendo tudo para mim vender. Eu falo, legal. E quem que montou a estratégia? Quem que montou a estratégia do seu negócio? E às vezes eu escuto de vocês mesmo a ideia de que a estratégia foi montada por alguém que é um gestor de tráfego. Ele pode montar junto? Claro que ele pode montar junto, deve montar junto. Mas só que tem um detalhe, quem conhece a estratégia do seu negócio é você. Então você tem que dar as mãos para o gestor de tráfego e fazer junto. Mas, Reginaldo, eu não sei o que fazer. E é por isso que eu estou aqui, para te ajudar a entender o primeiro passo. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que entender qual é o nível de consciência do cliente que você está procurando no mercado, fazendo a sua estratégia comercial. Porque aqui, ó, aonde está todo mundo hoje atacando, a grande maioria faz aqui. Está buscando o quê? Um cliente que sabe o que quer e procura. Edinaldo, mas esse é o cliente mais fácil, porque ele já sabe o que ele quer e está procurando. Realmente, esse é o cliente mais fácil, mas todo mundo pensa assim. E todo mundo está fazendo o quê? Está atacando exatamente esse cliente. Esse cliente, você sabe que Google, Facebook, todas essas plataformas, Instagram, eles são leilão? Você já ouviu falar isso? São leilão. Quem paga mais leva. Quanto mais pessoas estão procurando o mesmo cliente, mais caro ele fica. É assim que funciona. Então, se você está atacando, buscando, fazendo comunicação para o cliente que já sabe o que quer e procura, boa sorte, mas está custando caro. Existe um segundo público, né? Um segundo perfil de cliente, que é qual? É esse aqui, ó. Opa, deixa eu só colocar aqui. Vou colocar aqui. Um segundo grupo de clientes, que são exatamente aqueles que sabe o que deseja, mas não está procurando. Opa, já aumentou a quantidade, a concorrência sobre eles ficou talvez um pouco menor, porque a grande maioria procura o mais fácil, e eu posso alcançar esse público. Mas tem um terceiro público, que é a grande maioria, que são aqueles que não sabem que precisam e não procuram. Você precisa olhar aí para a sua matriz, para o seu marketing e falar assim, eu tenho que botar um pezinho em cada uma dessas audiências. Eu preciso me comunicar e descobrir aonde eu tenho melhor resultado. Até porque assim, ó, não existe fórmula mágica. Cada negócio, cada momento, cada público, você vai fazer um grande quebra-cabeça que vai se encaixando as peças até você ter sua imagem, que é o seu funil ideal.
É o seu funil ideal, ele é construído a partir de pecinhas que você vai montando. Então, ele não vai nascer pronto. Esse é um ponto que nós vamos trabalhar bastante juntos para descobrir como testar e como achar o melhor funil para o seu modelo de negócio. Eu sempre digo assim, tudo vai começar no entendimento do seu cliente, tá? Tudo vai começar do entendimento do seu cliente. Esse papel do funil de vendas, ele tem o papel do funil. Principalmente, esse modelo de funil que eu trouxe para vocês, principalmente esse papel é gerar a primeira venda. Transformar o lead em cliente. Quem é o cliente? É a pessoa que compra. Esses dias eu fui fazer um trabalho e a pessoa falou para mim assim, cara, eu tenho uns 1.000 clientes cadastrados. Legal, muito bom. Da onde veio esses clientes? Você vendeu quando para eles? Não, não vendi ainda. Eles estão todos na minha base de um evento que eu fiz na internet. Falei, sinto muito. Mas se não comprou, ainda não é cliente. Tem uma jornada que ele faz para se tornar seu cliente, mas ainda não é. Porque olha para você ver o papel do funil. O marketing, ele tem um papel macro. E através da ferramenta funil, o marketing começa a resolver algumas questões do seu comercial. Primeira questão, quando você vai trabalhar o funil, tem 5 passos para colocar um funil de vendas para automatizar as vendas. 5 passos. Então, já vou dar aqui um spoiler do que eu vou ensinar para vocês no sábado, tá? Primeira coisa, escolher o funil. Ginaldo, tô vendo que o Saulo está aqui comigo. Ele está usando um funil de captura lá, que eu achei interessante. Será que se eu usar o mesmo funil vai funcionar para mim? Não sei. Provavelmente não. Provavelmente não. Nós vamos ter que descobrir o que serve para você, do seu jeito, com a sua estratégia. Mas faz parte você escolher sim. Por exemplo, existem funis que são focados em Google, existem funis que são focados em redes sociais, existe funil para loja física, que é corpo a corpo, que é telefone, que é o que a gente chama de call. Existem várias formas de fazer funil. Mas tem que ver no seu negócio, porque funil bom é aquele que faz venda, gente. Funil bom é o que faz venda. Inclusive, hoje, se você rodar na internet, você vai descobrir centenas de funis, metodologias. Tem funil que usa estratégias de lançamento, tem várias coisas que a gente pode fazer. Mas vamos pensar o seguinte, ó. Você tem que escolher qual deles vai funcionar para você, porque você tem que escolher e tem que fazer. Você vai entender aqui, ó. Porque o segundo passo, depois de escolher, é fazer a validação. Edinaldo, já escolhi, agora está tudo certo. Não, escolher é o primeiro passo. É fazer funcionar que realmente vai fazer a diferença. Talvez o primeiro, o segundo, o terceiro nem dê certo. Você vai ter que continuar tentando. Depois você vai fazer o quê? Terceiro passo. Olha esse funilzinho que eu montei. Gente, só para vocês terem uma ideia. O funil que eu montei para vender o Venda Mais é o funil mais básico e mais simples que eu já montei na minha vida. Tem um post, um anúncio impulsionado que eu mesmo fiz, coisa muito simples, e um grupo só. Não tem mais nada, mais nada. Já tem mais de 20 vendas em 3, 4 dias de um produto que foi digitalizado agora. Então, é muito legal. É praticamente custo zero de anúncio, tá? Por quê? Porque eu estou no processo de validação do funil. Depois, eu vou fazer o quê? Eu vou otimizar. Depois que eu tiver certeza que ele funciona, aí eu vou otimizar ele, que é o quê? Vou melhorar os scripts, vou melhorar as ferramentas de automação, a minha inteligência artificial. Quem comprou foi atendido pelo meu robô. É o Henrique, o meu robô, Edinaldo Henrique, Edinaldo HP, né?
O Henrique que está atendendo vocês lá, não sei se vocês sabem disso. E ele vai fazer o atendimento, então eu vou otimizar o que ele fala, vou otimizar. Bom, depois que eu escolhi o funil, validei e otimizei, aí eu vou fazer um quarto passo, que é o quê? Eu vou escalar. Vou escalar o funil. Eu vou fazer isso se tornar automático. Eu vou fazer isso assim, ó. Quando que um funil tá bom? O funil tá bom quando eu faço a seguinte matemática, ó. Eu criei uma estratégia e eu coloquei R$ 100 na estratégia. R$ 100 na estratégia. R$ 100 gerou para mim 10 leads. Leads é antes de cliente. E desses 10, um comprou. O que eu descobri aqui? Que uma venda custou R$ 100. O custo de aquisição desse cliente, o CAC dele, foi 1 para 100. Ou seja, eu investi 100 para atrair 10 e um comprar. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou validar que isso é verdadeiro. E aí, na validação, eu descubro que realmente é R$ 100, 10 para 1. Então, custa 100. Aí eu vou para a otimização. Na otimização, eu descubro que, ao invés de 10, depois de otimizado, eu tive dois clientes compradores após a minha otimização. 2. Ou seja, caiu para R$ 50 o meu CAC. Isso quer dizer o quê? Vamos supor que eu queira 30 alunos na próxima turma. O que eu já sei? Mais ou menos, eu sei que eu tenho que fazer 30 vezes 50, que é o custo de aquisição de um cliente, certo? Então, eu tenho que reservar R$ 1.500 para marketing digital no Insta. Ginaldo, mas você não está fazendo a conta, por exemplo, que você precisa ter a quantidade de clientes que precisa vir para a live, a quantidade de clientes que tem que mandar mensagem. Não, eu só estou fazendo uma conta seguinte. Se eu coloquei R$ 100, trouxe 10 e vendi um, custou 100. Se eu otimizo e melhoro, e eu dobro a capacidade de vendas, eu caio para 50. Se eu preciso de 30 alunos, eu invisto mais ou menos, tá, gente? Porque essas matemáticas aqui, elas são aproximadas, mas já dá para a gente ter uma boa noção. E depois que eu escalo, né? Se eu quero ter 300 alunos, eu tenho que pôr R$ 15.000. Eu já sei como escalar. E aí eu vou fazer o quê? O quinto passo, que é estabilizar. O que faz estabilizar um processo, um funil? A criação de um processo, e aí por trás do processo eu vou ter pessoas que vão cuidar, deixa eu até escrever aqui, cuidar para que o processo garanta a estabilidade daquilo que foi desenvolvido. Vai fazendo pequenos ajustes e vai continuar vendendo. Então, basicamente, esse é o papel do funil. Óbvio que é uma explicação muito rasa ainda. Para construir o seu funil, você vai precisar entender isso aqui para que você persista. Entender funil é para que você persista, não desista. E mais que isso, o que acontece muitas vezes? E aí, talvez alguém aqui já passou por isso. Escolhe um funil. Ah, eu vou fazer um funil de evento semanal. Evento semanal. Vai para o processo de validação e faz um evento. E aí fala assim, não deu certo. E aí desiste. E aí, eu digo assim, ó, processo de validação é importantíssimo que você persista naquilo que você escolheu. Quantas vezes for necessário até todas as variáveis serem testadas. Uma de cada vez. Você não pode testar 5 variáveis. Exemplo, vou mudar a arte do anúncio, vou mudar a copy é o texto que vai no anúncio, vou mudar o público, vou mudar o horário, e mudou tudo. E aí você não consegue definir qual a variável que melhorou ou que piorou o processo. Então, vocês vão aprender a fazer isso também. Um próximo ponto é a otimização. Por quê? Quando você valida minimamente, parece que é um negócio legal, vamos melhorar ele.
você vai melhorando. Talvez, acontece muitas vezes assim. Nasce de um jeito, você escolheu um funil de um jeito, e termina outra coisa. Isso é o mais legal. Por quê? Porque quando nasceu, era cópia de alguma coisa que você viu no mercado. E quando chegou no final, com as suas otimizações, é algo só seu. Isso é muito importante, gente. Muito importante. Tenha essa visão. No método, a gente vai fazer algumas coisas que são importantes, mas eu quero marcar aqui para vocês que tem gente que gosta de saber assim, tá, mas por onde eu começo? Você começa por uma coisa chamada tração. Tração. Você precisa tracionar pessoas, gerar demanda. Como faz isso, Edinaldo? Foco. Foco em pegar o valor daquilo que você faz e apresentar para o mercado de uma forma simples e objetiva e de fácil consumação. Tá? Um exemplo. Eu estou trabalhando com uma empresa de moda e a gente fez um funil lá que é muito simples. Muito simples. Moda. É assim, ó. O produto que o mercado todo vende, que é um produto comum, básico, ele tem um preço de mercado de cerca de R$90. A empresa colocou o preço de custo. É um produto chamado Abre Carteira, é um produto de entrada. Esse produto a preço de custo está R$ 49,90, R$ 47,90. R$ 47,90, todas as pessoas que vê o anúncio clicam nele, porque, ô louco, esse produto eu conheço, no mercado custa bem mais caro. Só que é um produto que é vendido pelo WhatsApp, só pelo WhatsApp. Então a pessoa clica no anúncio e cai no WhatsApp da vendedora. E a vendedora tem só uma chance de fazer o papel dela de forma incrível, que é o quê? Primeiro que lá na segmentação do público ficou definido que eram pessoas de poder aquisitivo. Mas por quê, Edinaldo? Porque se eu coloco a R$ 49,90 e entrego para qualquer um, a maior parte das pessoas vão comprar pelo preço. Então a gente faz o quê? A gente atrai público de poder aquisitivo pelo preço, porque aí é uma estratégia de marketing. Quando a pessoa clica e vai falar com o vendedor, o que o vendedor fala? Olha, a peça custa 49 e o frete ficou em 35. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu tenho uma calça que compõe com essa blusa que é incrível. Você não gostaria de ver essa calça? Ela está R$140, mas você vai ganhar o frete, porque o frete que você vai pagar, a gente coloca no mesmo. E geralmente, como o público tem poder aquisitivo, valor é o menos importante. Ele foi atraído pela peça tá barata, mas quando chegou no vendedor, ele quis atendimento, ele quis outras coisas. E a chance de converter é muito alta. Então, isso é muito louco. Você traciona por uma estratégia de preço, mas converte por uma estratégia de atendimento. É muito legal isso aqui. Depois a gente tem o terceiro passo, que é, já que eu trouxe o cliente, eu já paguei ele para entrar no meu WhatsApp, eu já converti uma venda para ele, agora eu preciso fazer uma coisa, eu vou encantar ele. Há uns 20 dias atrás, eu estava na Disney. Eu fui estudar a Disney, eu fui entender a Disney, eu fui... Por quê? Porque encantar é algo que ele sabe como ninguém no mundo a fazer. Então, esse encantamento, ele gera um negócio chamado satisfação. Então, o que, que nós temos que fazer? 3 coisas. Eu traciono, converto, vendo, e depois eu vou encantar o cliente. Que é, aí tem várias estratégias para a gente fazer isso também, e eu vou mostrar para vocês algumas delas, e vamos tentar colocar algumas no seu funil, para que você tenha o quê? O que é... Eu falei no anúncio do Venda Mais, que existe um funil que aumenta em 70% o poder de compra. Por quê? Porque eu vou ensinar para vocês a busca pela recorrência. A recorrência é onde está o grande filão, tá? Que é converter novamente. Converter novamente. Isso é muito poderoso, muito poderoso. Bom, pessoal, o funil tem todo esse papel e o marketing tem todo esse papel, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui, rapidamente, uma questão
que talvez vai ajudar vocês a entender essa história do processo. Tudo isso que eu falei aqui é um passo a passo para chegar nisso aqui agora. Como que é um processo? A primeira área do seu negócio que vai ter contato com o seu cliente é a área do marketing. Segunda área que vai ter contato com o seu cliente é o comercial. Vendas. E existe uma terceira área que também é chamada de comercial, mas a gente vai chamar de jornada. É onde está uma palavrinha mágica chamada LTV. LTV. Daí nós vamos colocar aqui os clientes para vocês entenderem, e isso aqui na prática fica muito bom e muito fácil de entender, e aí isso ajuda muito vocês aí a buscar o resultado que vocês precisam. Vamos lá. Nesse lugar aqui eu tenho clientes. Mas esses clientes são os que a gente chama de desconhecidos. Qual que é o papel do marketing? Qual que é o papel do marketing? É transformar esse desconhecido num cliente. Que tipo de cliente? Um cliente interessado. Um cliente interessado. Esse cliente interessado, nós chamamos ele de lead. Nós chamamos aqui ele é um desconhecido. Quando eu descubro quem é ele, quando eu tenho os dados dele, eu sei quem é essa pessoa, aí ela chega no marketing. Acontece uma coisa interessante. Quando essa pessoa passa pelo marketing e entra no comercial e converte, esse desconhecido que se tornou um lead e comprou, ele se torna quem, gente? O nosso cliente. E aí entra o jogo dos 70%, que vocês vão entender muito especialmente isso. Quando esse cliente sai do comercial e entra no comercial da jornada, e aqui ele é atendido e ele compra de novo, ele se torna um cliente recorrente. Tem pouquíssimas pessoas olhando para isso do jeito que deveria. Cliente recorrente. Essa jornada aqui, ó, ela tem dois fatores. O fator tempo e o fator valor percebido. Deixa eu só arrumar o desenho aqui, que vocês sabem como que eu sou. Eu gosto de deixar bem bonitinho. Aqui é tempo e aqui é valor. Quanto maior a percepção de valor, menor o tempo para ele chegar até o final. Isso a gente trabalha muito especificamente dentro da estratégia de funis, tá? Então, pessoal, o que eu gostaria de partilhar com vocês aqui é que, para fazer um processo como esse caminhar, de você pegar um desconhecido, transformar ele num lead, transformar ele num cliente e fazer ele comprar mais vezes, para aumentar o lifetime value, é o quê? É a quantidade de grana que esse cliente vai deixar na sua empresa durante a vida de consumo dele. Nós não estamos falando de venda mais, nós estamos falando de uma venda que gera um relacionamento na linha do tempo com esse cliente. Isso aqui é basicamente o que nós vamos fazer na prática no seu negócio. Nós vamos pegar as áreas, que são 3 áreas, vamos trabalhar cada uma delas focado no funil de vendas. Nós vamos trabalhar qual público que você vai atender. Nós vamos transformar esse lead em cliente com os 5 passos e criar o seu primeiro funil. Esse funil você vai ter que testar ele com foco em atrair, converter, encantar e recorrência. Fazer ele converter novamente. E isso você faz na linha do tempo, aumentando o valor percebido, tá bom? Direto ao ponto, rápido e objetivo, metodologia de transformar pessoas desconhecidas em cliente que compra mais de uma vez no seu negócio. Esse é o conceito, criar funis que pega esse cliente, atraia ele
aqueça ele e venda para ele, convencido de que ele está comprando algo que realmente tem valor agregado, e isso vai fazer com que ele se torne, inclusive, alguém que indica o seu negócio, que compra novamente e que é o que nós mais desejamos no mercado. Eu vou parar de compartilhar o tablet e vou voltar aqui para explicar rapidamente para vocês. Bastante pessoas me perguntaram o que eu faço no treinamento, como que funciona esse programa para que a gente consiga implementar isso aqui. Só um detalhe, eu vou compartilhar a tela para que vocês vejam de uma forma mais aberta. Deixa eu só ver aqui quem que está. O objetivo do treinamento Venda Mais, ele parte de uma premissa que o que eu tenho percebido. Nos últimos 8 meses, eu tive um grande prazer de ter várias turmas de uma mentoria, onde a gente passa basicamente pelas principais áreas do negócio e trazendo conceitos e algumas técnicas e ferramentas para o empreendedor. Eu percebi que áreas como pessoas e vendas fazem grande diferença quando as pessoas conhecem um pouco de metodologia. Porém, dentro da mentoria, no formato que eu desenvolvi, eu não consegui aprofundar tanto em algumas áreas. Para entregar todo o pacote, eu acabei ficando um pouco raso com relação a vendas. E aí eu criei esse treinamento para que a gente pudesse dar um mergulho mais profundo na área de vendas e resolver ela em primeiro lugar. Tá? Inclusive, eu imagino até que para o meu modelo de negócio, eu vou ter clientes que vão passar pelo Venda Mais e depois ir para as outras áreas. Porque o grande objetivo meu é fazer com que o empresário e o empreendedor e a pessoa de negócio, e quem está em transição, as pessoas consigam vender mais, entregar valor para o mercado. E depois a gente arruma, depois a gente resolve. Até esses dias eu estava falando com um amigo, filho de um amigo, na verdade, ele é um treinador também. Ele falou assim, eu gosto muito da ideia de o contrário da bandeira do Brasil. Não ordem e progresso, mas progresso e ordem. E aí, eu já tinha um conceito parecido com esse, mas a ideia do progresso e ordem é muito boa. Então, vamos pensar assim, ó. Você vai progredir nas vendas e depois você vai vir para organizar processos, organizar o time, treinar pessoas, lapidar o portfólio, mas vamos vender primeiro. Então, o objetivo desse treinamento é te ajudar a criar uma estratégia para alavancar suas vendas ainda em 2022 e bater suas metas. Então, como que funciona o Venda Mais? São 3 módulos muito claros, muito objetivos são 6 aulas gravadas. Bom, quem já entrou na plataforma viu que não são 6, mas eu estou divulgando 6. O Over Delivery sempre vai existir comigo. Cada aula tem um bônus. E aí eu dei uma aula 7 também, que eu achei importante trazer um conteúdo especial na aula 7. Mas todas as aulas têm uma aula adicional. Então, mas são conteúdos que estão numa plataforma onde você pode assistir a qualquer momento, você pode dar pausa, você pode assistir de novo e entender o conceito. Eu não quero mais gastar o tempo de vocês no ao vivo para ensinar conceito. A partir de agora eu quero que vocês aprendam o conceito em aulas que vocês podem assistir a qualquer momento aí, entender o conceito e depois vir para a prática. Para a prática, para a gente falar assim, Dinaldo, eu já entendi o funil. E como que eu faço o meu funil? Vamos junto fazer o seu funil. É esse o objetivo. E é por isso que eu criei o encontro ao vivo, que nós vamos fazer um dia todo de encontro ao vivo para trabalhar cada um dos funis daqueles que realmente participaram, daqueles que realmente ligar a câmera e falar, Ginaldo, me ajuda. Eu vou estar ali à disposição para a gente construir a sua estratégia, para no dia seguinte você começar a implementar. Então, as aulas ao vivo servem para isso. E aí, vou deixar você sozinho, sozinha? Não. Aí começa o grupo de apoio, que é um grupo de acompanhamento por 30 dias após o encontro ao vivo, aonde você vai falar assim, não, eu tentei fazer e deu um erro, deu uma falha, falta isso, eu não sei como pedir para o meu gestor de tráfego tal coisa. E aí eu vou te ajudar com as suas dúvidas, para que você possa ter o conceito, ter a estratégia e implementar. São os 3 pilares que eu vi que muitas pessoas têm dificuldade, e aí, trazendo dessa forma aqui, eu tenho certeza
que não tem mais desculpa. É a história, né? Quem é bom de desculpa vai arrumar desculpa, mas quem não é, vai ter revoluções. Como eu tive essa semana, eu recebi um depoimento, até eu coloquei na página lá do Aurélio. O Aurélio me falou assim: Dinaldo, até dezembro eu era um confeiteiro. Trabalhava numa confeitaria e atendia também meus clientes, 6 clientes, paralelo ao meu trabalho. Depois que eu fiz o trabalho com você, minha cabeça mudou e hoje eu tenho mais de 30, 40 clientes por semana. Não sou mais confeiteiro, tive que largar a confeitaria para viver do meu sonho. E isso me energiza e isso mostra que a gente está no caminho certo. São quase 16 anos fazendo treinamento de vendas, então acho que eu tenho um pouquinho de bagagem com relação a esse assunto, mas com certeza são muito mais que 11 mil profissionais treinados. É muito interessante que eu olhei para os últimos 2 anos e eu fiz quase 30 eventos, mesmo com a pandemia, pessoal de máscara e tal. Quando o assunto é vendas, o pessoal investe, o pessoal dá atenção e eu tenho muito prazer de falar sobre isso. E esse treinamento, gente, eu fiz questão de colocar mais dois conteúdos bônus. O intensivo Foco e Produtividade, ele é muito focado no empreendedor que tem dificuldade de gerir o tempo, de gerir a agenda, de olhar para o dia e falar, meu Deus, eu fiz tanta coisa, mas não fiz o que tinha que fazer, olhar para a semana e falar, nossa, eu estou deixando para trás coisa importante, virar o trimestre e falar, nossa, esqueci, deixei para trás, a rotina me engoliu, passar um ano e não bateu as metas pessoais, profissionais. Esse é o treinamento certo para você. Por quê? Porque eu vou te ajudar a montar uma agenda anual, mensal, semanal e diária. Uma metodologia que mudou minha forma de atuar, minha forma de gerenciar meu tempo, está aí disponível para vocês. E o segundo é um e-book sobre delegação. Eu acho que vendas, você pode até começar sozinho, mas você vai crescer quando você tiver equipe. Então, lá no Venda Mais, eu deixei esse bônus aqui também, que é um e-book com 6 passos da delegação assertiva, tá? Vocês vão ver que tem ferramentas, tem um passo a passo que você deve seguir para que quando você der uma ordem, as pessoas cumpram do jeito, no tempo e da forma que você gostaria que fosse feito. É um sonho? Não, é uma matemática, é um método. Se você seguir, depois você me manda o depoimento, por favor, da revolução que só esse e-book pode fazer na sua vida, tá? E aí o terceiro bônus aqui é a participação na comunidade Elite FM. A Elite FM está capturando as pessoas por enquanto, a gente está trazendo as pessoas, mas logo, logo eu vou começar a produzir conteúdos exclusivos para quem está lá dentro. Então, lá dentro tem todas as pessoas que passaram pela minha mentoria e agora o pessoal do Venda Mais. Essas pessoas que estão dentro do Força Motriz, do Elite Força Motriz, elas vão receber conteúdos exclusivos por um ano, sem custo algum. Então, você pode fazer parte desse grupo também. Já entra, pega a sua cadeira cativa, senta perto do palco, porque a hora que as coisas começar a acontecer, você não vai se arrepender de ter entrado nesse nosso time aqui. E aí, gente, só passando aqui para vocês, o Intensivo Foco e Produtividade está à venda, 397, e o e-book Delegação com Maestria também está à venda, 97. São produtos que estão à venda, esse é o preço deles, são bônus para quem entrar no programa Venda Mais, tá? E o programa Venda Mais custa 12 vezes de R$ 29,70. Eu fiz esse treinamento justamente para que ninguém tivesse a desculpa do preço para participar. Talvez no mercado, um treinamento com 30 dias de acompanhamento no WhatsApp, mostrando tudo que eu vou mostrar para vocês um dia inteiro ao vivo, ninguém faz por esse preço. Então, eu já fiz isso aqui justamente para que ninguém tenha desculpa que o preço impediu de entrar. Depois, obviamente, isso é uma estratégia, eu não vou mentir para vocês, que eu estou ensinando vocês a vender, vendendo. Quem seria eu de falar de vendas se eu não tivesse uma estratégia de vendas? As pessoas entram, pagam barato, se tornam alunos, começam a vender, começam a revolucionar a empresa, traz progresso e depois precisa de ordem. E aí, quando elas precisam de ordem, o que elas vão fazer? Elas vão comprar outros produtos que eu também tenho para oferecer de ticket maior. É normal isso. E é parte de um processo
planejado, estudado, pensado, de entregar valor para que as pessoas depois possam ir além, se quiserem. Se quiserem, obviamente, se quiserem. Aqueles que querem e fazem dos métodos parte do seu dia a dia, tem resultado. E quando tem resultado, a gente acaba rindo junto, porque mesmo o meu produto mais caro, ele se torna muito barato quando você olha para os resultados que a gente promove juntos, tá? Eu não sou dono da verdade, não estou aqui para ser o cara, o guru, tá? Eu só sou uma pessoa que apanhou muito para criar mecanismos de vendas, colocou em prática, deu certo e fez isso na linha do tempo com constância e encontrou bons resultados com isso nas minhas empresas e nas empresas dos meus mentorados. Então está aqui para vocês, mas eu vou colocar para vocês aqui o link do Venda Mais, tá? É nesse link aqui, ó. Pessoal, meu objetivo falar de vendas é ajudar vocês a entender o seguinte: existem muitas oportunidades no mercado, mas também existe muitas pessoas gastando recurso e tempo fazendo errado. Talvez você não está vendendo tudo porque você não está oferecendo certo, para o cliente certo, através dos canais certos. Então, o meu objetivo é ajudar você a olhar para isso, tá? Com uma visão mais ampla e com conhecimento, mas também com ajuda. Porque eu descobri uma coisa, muitas pessoas gostariam de fazer, mas têm dificuldade de entender como é feito, tá? Então, essa reunião nossa aqui, ela tinha esse objetivo. Agradeço vocês que ficaram comigo até agora. Eu não sei quando que você está vendo esse vídeo, talvez eu coloque ele na internet, mas clica em Venda Mais, edinaldohp.com/venda mais, e você vai ver a próxima data que a gente vai ter um encontro ao vivo aí para você participar com a gente, tá bom? Nos vemos no próximo encontro, então. Obrigado, gente. Até mais.